Você que está bem-vindo a essa Casa de Deus. Funcionamos toda terça-feira aqui às 8 horas da noite. Muita gente já perguntando, pastor, quando é que a gente vem para o domingo também? Em breve. Estamos fazendo membros aqui. E em breve, em nome de Jesus, a gente está aos domingos também. Em nome de Jesus de manhã. Então, pastor, eu quero muito no culto domingo. Aí você chama a gente no privado. Você pode ir em qualquer uma das outras igrejas. A casa nasceu há 4 aninhos. E no nosso principal compromisso é exatamente o que nós vamos ministrar hoje. É tudo sobre Jesus. Pastor, como é que eu faço para vir para cá? Só vem, irmão. Só vem. Em nome de Jesus. Amém? Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, a partir de agora, nós vamos entrar numa aventura como você nunca viu na vida. Só que para isso, eu preciso que você esqueça os versículos que você aprendeu e como você aprendeu. Porque talvez, e só talvez, eles queiram dizer outra coisa. Em nome de Jesus. Então, durante 3, 4 semanas, nós vamos elaborar esse tema. É tudo sobre Jesus. Tem arte aí, Thay? Tem, não tem? Eu vi a arte bonita. Não é sempre que a Tatiana acerta não, mas essa acertou. É tudo sobre Jesus. E nós vamos ministrar 3, 4 semanas. Devemos ter uma ceia nesse meio. E logo depois eu vou abordar o principal tema da igreja dos últimos anos, que é a paternidade. E vamos fazer uma série de paternidade aqui. Como você nunca viu na vida também. Então vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, a partir de agora, você veio hoje. É uma série. Você vai ter que voltar terça que vem. Lucas 24, verso 13. Vocês tinham que ver a pastora falando em espanhol, gente. Eu devia ter gravado. Depois que o apóstolo falou que ela estava falando bem, ela voltou se sentindo. A gringa. Trilingue. Português, espanhol e em línguas. Então é poliglota. Que beleza, hein? Lucas 24. Vou dar confiança para ela hoje, não. Lucas 24, verso número 13. Você abriu, diga amém. Você abriu ou está lendo? E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era... Prega comigo. O nome era... Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que fosse remir Israel. Mas agora sobre isso, e já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. 25. E ele lhes disse, honestos, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando ele por Moisés e por todos os profetas, começou a explicar-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. 30. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando pão, abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se os olhos e o conheceram, e desapareceu-lhes. E disseram um ao outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras. Ó Deus, obrigado por hoje. Obrigado, Senhor, porque nós queremos nos aprofundar e queremos começar a entender o que o Senhor tem para ministrar esses dias. Que seja de um tempo sobrenatural, de um lugar sobrenatural,
Porque ninguém parte o pão como tu, Jesus. Porque toda vez que é o Senhor que parte o pão, a Escritura se abre. Porque toda vez que o Senhor parte o pão, a Escritura se abre. E o Senhor disse que o Senhor é o pão da vida, que hoje nós possamos, ao partir o pão, que o Senhor possa acalentar os nossos corações. Que os nossos corações possam arder para honra e glória do seu nome. Se você pode, aplauda ao Senhor. Esse é um dos textos mais famosos da Bíblia. 2 discípulos, Jesus morre, é crucificado, Jesus ressuscita, Jesus começa o processo dele. Alguns discípulos começam a questionar se eles voltam ou não, e ele aparece e por aí vai. E esses discípulos, ao caminho de Emaús, eles começam a caminhar e conversar entre si. O nome do lugar que eles estavam é Emaús. Se você tem uma caneta, se não tem, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Se você tem uma caneta, escreve lá na sua Bíblia assim, Emaús, significa lugar incerto. O texto vai dizer no verso número 18, e respondendo um cujo nome era Cleopas. Cleopas significa pai. Então o que nós temos aqui é um pai indo para um lugar incerto. No 16 vai dizer, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Se você pegar o original grego, o que está dizendo aqui é como se algo ou alguém tivesse fechado os seus olhos. Já eu junto tudo, fique tranquilo. Então agora eu tenho um pai indo por um lugar incerto com os olhos fechados. Então presta atenção. No 19 vai dizer, e ele lhes perguntou quais, e lhe disseram, as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o... É interessante porque eles estavam esperando um homem para remir Israel, amém? Eles estavam esperando um homem que fosse salvar o povo, amém? Só que agora, quando Jesus pergunta por que eles estavam tristes, eles respondem, você não está entendendo? Era um homem profeta, poderoso em palavras. Presta atenção, eles estavam esperando então a pessoa errada. Porque o Messias não poderia ser caracterizado desse jeito. Então eles estavam confiando a sua vida para eles, numa pessoa errada, para fazer o que era certo. Porque a palavra aqui era, Deus enviou o seu filho amado, o Cristo, aquele que iria reinar. Não, aqui eles estão dizendo, as que diz a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta. Errado. Eles estavam esperando a pessoa errada, estavam para eles confiando em alguém que não era o Cristo. E é interessante que se você olhar o verso de número 27, a partir daqui eu começo a pregar de fato, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que de Jesus, o que de Cristo se achava na Escritura. Então agora Jesus vai começar a falar para eles, eu vou começar a falar de mim na Escritura. Quando fala Moisés, não é a pessoa Moisés, mas o Pentateuco, amém? Todos os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos pelo homem chamado Moisés. Então agora ele vai começar do Moisés e vai até Malaquias. E começa a falar, você lembra de Gênesis? No princípio criou Deus, eu sou o princípio. Eu sou o princípio das coisas. Você sabe lá no versículo 3, quando a palavra diz, e haja luz, eu sou a luz que foi manifesta para Deus condenar as trevas. Sabe quando diz que é o terceiro dia? Uma porção de terra saiu de dentro das águas. Esse sou eu. Saindo ao terceiro dia para ressuscitar, diga amém. Então agora, isso começa a ser colocado diante dos olhos deles, e ele começa a pregar de Gênesis aos profetas, o que dele se achava na Escritura. Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, a partir de agora, você vai entender que toda a Bíblia é sobre Jesus. Todo o universo é sobre Jesus. Eu não vou diferenciar entre o Jesus e o Cristo, não, que eu faço outro dia. Mas todo o universo, porque você tem que entender que o Cristo veio morar dentro do Jesus, amém? Amém? É por isso que aqui eu chamo do corpo de Cristo chamado, morreu numa cruz, para dar luz ao corpo de Cristo chamado, igreja. Mas isso é uma outra assunto.
Então agora a gente começa a entender que é tudo sobre Jesus. Mas eu quero abrir um pouquinho mais o leque. Se Deus começou a escrever em Gênesis, que no princípio criou Deus, porque quando eu leio aqui princípio, muitos vão falar que é o princípio tempo, mas aqui é o princípio pessoa. No princípio Cristo, chamado Cristo, criou Deus, os céus e a terra. Porque Jesus falou que ele é o princípio. É por isso que vai dizendo nos textos que tudo foi feito por ele, para ele e por causa dele. Todas as coisas foram feitas por Cristo. Sabe aquele desenho que você vê que Deus criou todas as coisas? Deus criou todas as coisas em Cristo. Por isso que Cristo é o Verbo. Deus falava, mas quem fazia? Você vai ter que rasgar aquela liçãozinha da escola dominical. Não vai ter que rasgar. Sabe aquele negócio que Deus botou a mão? Deus botou a mão nenhuma. Porque Deus não trabalha fazendo. Deus trabalha... Se Deus trabalha falando, você quer fazer o que da sua vida? Presta atenção, é por isso que o povo que estava em Israel morreu. Eles faziam, mas murmuravam. A murmuração atenta contra aquilo que Deus é. Porque, presta atenção, Jesus estava dentro de Deus, amém? O verbo é a expressão pensada ou falava de alguém. Se Cristo estava dentro de Deus e Deus falava, qual é a sua diferença para Deus? Porque toda vez que você fala, quem sai de você? Cristo. É por isso que toda vez que você ora em nome de... Porque o idioma de Deus não é hebraico. O idioma de Deus não é aramaico. O idioma de Deus é... Se caiu, levanta. Se toda a Bíblia é sobre Cristo, a sua vida deveria ser sobre quem? Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, você está arrumando um problema a partir de agora. Porque quem escuta algumas coisas não consegue escutar mais contaminação. Olha aí. Não existe no cristão vida secular. É tudo sobre Cristo. A sua empresa é sobre Cristo, a sua família é sobre Cristo, os seus filhos são sobre Cristo, os seus sonhos são sobre Cristo. Eu na empresa eu trabalho diferente. Não existe vida secular, existe vida espiritual. A sua empresa é espiritual, os seus filhos são espirituais, sua esposa é espiritual. A sua namorada a gente não sabe, mas a esposa tem que ser. Se não for, a gente transforma ela. Sabe por quê? Sabe por que a sociedade está do jeito que está? Porque nós temos uma igreja que só consegue ser igreja dentro da igreja. Aí é o problema do templo. Pastor, você vai fazer culto no cinema? Porque assim, tem filme de terror. No dia que eu entrei por aquelas portas, aqui só tem Cristo, querido. Sabe qual é o nosso problema? A gente embelezou os templos, mas a gente está feio. Vim da Argentina como? Tudo na sua vida expressa o Cristo que você tem ou o Cristo que você não tem. A sociedade que temos é idêntica à igreja que temos. Corrupta, mentirosa, ávida por interesses. A sociedade é reflexo da igreja. E é por isso que os apóstolos fizeram o que fizeram em poucos anos, sem internet, sendo perseguidos e mortos. Sabe por quê? Porque eram que pregavam. É por isso que as pessoas olhavam para ele e falavam assim, você é igual a Cristo? Presta atenção. O Judas falou assim, rapaz, deixa eu falar um negócio pra você. Eu vou chegar lá. Só que para você entender que é o Jesus, eu tenho que dar um beijo nele. Pergunta. Porque era todo mundo igual. Porque os discípulos pareciam com Jesus. E Jesus começa a ser crucificado, começa a caminhar, a mulher vira para Pedro e fala assim, tu não é um deles? De boca fechada. A pergunta que eu quero dizer para você essa noite é, de você de boca fechada, o que você parece? Vira para esse irmão do outro lado e fala, não existe vida secular.
É tudo sobre Jesus. Isaías 46, verso número 10, vai dizer assim: que anuncia o fim desde o... Fala comigo. Anuncia o fim desde o... Presta atenção. Você foi eleito dentro de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Diga amém. No dia que Deus elegeu você, sabe o que Ele fez com a sua vida? Ele desenhou o seu final. Ah, você não entendeu. No dia que você nasceu, o final estava escrito. Sabe qual é o seu problema? É que você está querendo ver a sua vida, não a vida dele. É porque a igreja ensinou que você tinha uma vida abundante. Você não tem vida abundante, não, mas a vida abundante é dele. Porque Deus não te chamou para viver a sua vida, Deus te chamou para viver a vida dele. Só que a gente quer ver a nossa vida com vitória. A sua vida não tem vitória. É a vida dele que é mais que vencedora. Vira para esse irmão e fala assim: é hora de um grupo de pessoas que tome atitude e pare de brincar de ser igreja. Ele anuncia o fim desde o princípio. Então entenda. No primeiro versículo da Bíblia, Cristo está lá. Ah, você entende. Porque ele comentou anunciar o fim. Porque ele disse que ele é o alfa e o... Então tudo na sua vida começa com Cristo e termina com... Bereshit, Pará, Elohim. É. No princípio criou Deus. Princípio. Começou. Está criando. Só que aí a gente pega o princípio das... Não! É o princípio pessoa. É porque ele se chama Cristo. Ele se chama luz, se chama pão, se chama princípio, se chama Jesus, se chama Cristo, se chama Filho de Deus, se chama sumo sacerdote, pode se chamar água viva. Vira para o irmão e fala assim: é tudo sobre Jesus. Você tem que entender que a Bíblia é um grande quebra-cabeça. Toda a Bíblia está altamente interligada. Gênesis 21, verso 16. Você quer ver só? A aventura começou. Eu estava só na introdução. Para onde você vai hoje, eu não sei. Acho que era aquela água de lá. Gênesis 21, verso 16. Diz assim: e foi assentar-se... Você abriu, diga amém. Você abriu ou está lendo? E foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja o menino morrer. E assentou-se em frente e levantou sua voz e chorou. Essa é a história de Agar com Ismael. Então presta atenção. A primeira vez que a palavra chorar, aparece na Bíblia, está aqui. A primeira vez que a palavra chorar aparece no Velho Testamento, está aqui. Agar chorando pelo seu filho. Então agora eu tenho uma mãe chorando por um filho. E eu queria olhar a primeira vez que a palavra chorar aparece no Novo Testamento. Porque se eu estou certo, a Bíblia está altamente interligada, as histórias são semelhantes. Presta atenção. Mateus 2, verso 18. Está mais rápido aqui ou tá aí? 2,18. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Então a primeira vez que a palavra choro aparece no Novo Testamento também é uma mãe chorando por um filho. Ah, você não entendeu não. A palavra Agar na sua Bíblia significa estrangeira. Então no Velho Testamento nós temos uma estrangeira chorando por seus filhos. Alguém desligado de Deus e alguém fora da presença de Deus. Só que a primeira vez que a palavra aparece no Nova Aliança, no Novo Pacto, no Novo Testamento, Raquel significa ovelha. Então agora eu tenho uma ovelha chorando por seus filhos. Se a primeira está desligada, a segunda está altamente ligada a ele. Porque toda a Bíblia está altamente interligada. Porque agora você pode chorar, mas desligado dele nunca. Lucas, vamos voltar. Lucas 24, 21. Bom, nós somos uma aventura, vocês não estão seguindo. 24, 21. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, que eu estava pregando. Mas agora sobre tudo isso, e já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Eles buscavam não o Messias, mas alguém para remir Israel.
Como é que eu posso falar isso? Porque na busca de buscar algo, se perderam do alguém. Eu repito. Eles estavam buscando alguém que fosse remir Israel, quando deveriam estar buscando o remidor. Porque por vezes nossa vida é assim. Na busca por fazer algo, eu vou me perder do alguém que é Cristo. Porque em busca de um propósito concluído, você se perde do dom do sonho. Porque Deus não te deu um propósito. Deus te inseriu no propósito dele. Você não morreu na cruz por ninguém. Eu não morri na cruz por ninguém. Nós não temos igreja. A igreja é dele. Nós não temos discípulos. Os discípulos são deles. Nós estamos aqui. Fiquei com medo de não voltar. Não, porque é perigoso. Porque na hora que eu fui lá, fui viajar e a aeromoça, a menina do check-in, aí falou assim, se acontecer alguma coisa, a gente liga pra quem? Eu falei, você quer que eu viaje? Olha, eu nem peguei o voo, tá perguntando se aconteceu alguma coisa? Você tá amarrado. Eu falei, mano, eu repreendo suas palavras agora em nome de Jesus. Ela ficou me olhando assim. Falei pra Ju, você vai viajar assim? Não, louca. Não tem ninguém pra ligar não vai acontecer nada. Se acontecer alguma coisa, você liga pra quem? Pra ninguém. Tá maluca? Tô indo viajar pra acontecer alguma coisa? Eu sou louco. Toda a Bíblia é sobre Jesus. A sua vida é sobre Jesus. E se ainda não é, se prepare, que ele vai colocar no lugar. A gente tem que começar a ler a Bíblia como ela é. Abre em Gênesis 22. Você está preparado? Diga amém. Não, estou perguntando se está preparado. Está preparado? Diga amém. A gente precisa começar a evoluir em algumas coisas. Primeiro, existe uma parte histórica da Bíblia e a gente lê ela desse jeito. Isso é lindo. Só que a partir de agora, a gente tem que ler não só o que aconteceu, mas o que Deus quis dizer com aquilo. Então preste atenção, eu vou começar a ler do meu jeito e talvez você entenda o que está escrito, amém? Essa história é mais famosa. Deus mandando Abraão matar seu filho. Amém? Quem conhece a história, diga amém. A história é famosa. Posso ler do meu jeito? Posso? 22. E aconteceu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão. E disse a Abraão, ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, teu único filho, a Isaque, a quem amas, e vai-te a Moreá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então presta atenção. Essa história, Deus vira para Abraão e fala assim, Abraão, um pai agora vai matar um filho. Eu repito até você pegar. Eu tenho agora um pai que vai oferecer um filho em holocausto. Aí Deus fala assim, Abraão, pega o teu filho, teu único filho, a quem tu... Como é que você sabe que Deus te ama? Porque Deus ofereceu o único filho dele. Eu repito até você entender. Como é que você sabe que Deus te ama? Porque Deus pegou o único filho dele. Mas pastor, Deus tinha outros filhos, Abraão também tinha. E Ismael já tinha nascido. É porque Deus só considera aquilo que ele deu. Aquele que ele não deu, Deus não considera. Deus não conta aquele que ele não deu. Ah, eu tenho 3 casas. Quantas Deus deu? 2? Uma não é de Deus. Deus só considera aquilo que ele deu. Deus não conta na sua vida o que ele não te entregou. Eu repito até você entender. Deus não conta na sua vida aquilo que ele não te entregou. É tempo de uma geração que só queira viver o que Deus tem. Eu continuo. Versículo 3. Então se levantou Abraão. Eu posso trocar Abraão por pai? Posso. Posso trocar Isaque por filho? Posso? Vai ficar chateado não? Então tá. Então se levantou o pai pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento. E tomou consigo 2 servos e o filho. E cortou madeira para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar de Deus. Então agora eu tenho um pai colocando madeira no filho. Aí diz a Bíblia assim. 4. Então, lê. 4. Então, não. Versículo 4, Tainara, aqui. E ao... Então agora eu tenho um pai, um filho, 3º dia.
Ah, não. E a madeira. Ah, você não entendeu ainda, não. Tá difícil para você, eu vou continuar. Um pai, um filho e um terceiro dia. Posso continuar ou você quer ir embora? Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs a madeira sobre Isaque. Então agora o Isaque vai carregar a madeira. E você acha que Abraão é Isaque. Agora o filho vai carregar a madeira. O filho está carregando a madeira agora. E o pai só olhando. 7. Então falou a Isaque, a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, estou vendo fogo e vejo a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? 8. E disse Abraão, Deus, para si o... Risca na sua Bíblia cordeiro. Eu, se fosse você, riscar. O que Deus prometeu? Você tem que ler a Bíblia. Isaque diz, cadê o cordeiro? Aí Abraão fala, Deus proverá o... Então vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim, Deus prometeu o cordeiro. E assim caminharam juntos. Mas olha o versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e eis que Eu repito. O Abraão e o Isaque queriam mas Deus enviou Por quê? Porque o cordeiro que enviou foi João. Eis o cordeiro que Deus tira o pecado do mundo. Não, você não entendeu. Irmão, presta atenção. Deus proverá mas Deus mentiu. Porque Deus proveu fala assim, outro dia. Porque é isso que o texto está dizendo. No João 1:29, o texto diz assim, ó, João 1:29, eu vou abrir só para você não achar que eu estou mentindo. 1:29 diz assim. No dia... Não, você não entendeu, irmão. No dia seguinte. A que dia? Do Abraão. Ah, você não entendeu. No dia seguinte, o João viu porque o Abraão sacrificou o carneiro. Mas volta lá que não acabou não. Porque diz assim, então Abraão levantou os seus olhos e eis um carneiro atrás dele, travado pelos chifres no... Você tem que ler Bíblia, irmão. Estou pregando sozinho, fica difícil. O carneiro estava travado pelo chifre no mato. O original da palavra mato significa... Você quer anotar? O original da palavra má significa entrelaçados de espinhos pela cabeça. Ah, sim. Então agora eu tenho um carneiro com espinhos entrelaçados pela cabeça. Então presta atenção. O carneiro morreu no lugar do Isaque, sim ou não? Sim ou não? Isso está no texto, quer ver só? Versículo 19. Então Abraão tomou os seus moços e levantaram e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Olha, não entendi. Abraão tomou os seus... Se você não fizer uma pergunta, eu fico chateado. A pergunta é, cadê o Isaque? Para Deus morreu. Ah, sim, entendo. Deus parou de contar o Isaque. Porque para Deus o Isaque ficou no sacrifício. E se eu estou certo, só se eu estou certo? Um filho morreu. Amém? Com a sua cabeça evangélica que você tem, depois que o Filho de Deus morre, o que nasce? Posso substituir a palavra igreja pela palavra noiva? E agora a sua Bíblia muda. Porque a Bíblia fala assim,
Depois que fala que ele habitou em Berseba, sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo, eis também Milca deu a luz a Naor, mudou. Agora fala de genealogia. Aí fala assim, seu primogênito Abus, mas no 23 assim, Betuel gerou a Rebeca. Porque até em Gênesis, na história de Abraão, depois que o filho morre, a noiva nasce. Porque Rebeca era noiva de Isaac. Fala assim, é tudo sobre Jesus. Vira para o irmão e fala assim, se você não sabia disso, você precisa mudar os seus ares espirituais. Mas passada a introdução, eu queria falar sobre Jacó. Só se você aguentar mais um pouquinho. Você quer ir embora? Gênesis 49. Não, se você quiser ir embora, tudo bem. Não tem problema. Fala assim, isso aqui é... Não, depois você começa a escutar um negócio, você não quer escutar mais outras coisas não, irmão. Gênesis 49. 49. Você abriu, diga amém. Depois chamou Jacó os seus filhos. Na sua Bíblia assim, Jacó abençoa seus filhos e morre. Aí a Bíblia assim, depois chamou Jacó seus filhos e disse, ajuntai-vos, anunciar-vos-ei o que vos há acontecer nos dias. Então Jacó não estava impetrando a bênção sobre eles, mas a bênção neles para os dias futuros. Então a bênção que Jacó está dando, você vai ver na vida de Jesus. Posso dar uma viagem? Eu vou começar a vender essa água para ver se anda nessa hora. Gênesis 49. Você tem que entender, pastor, calma aí, pastor. Tô perdido aqui. Se fizer apelo para Jesus hoje, eu confesso de novo. Esse aí eu não conheço, não. O problema, querido, você tem que entender que altar é lugar de Cristo, não é lugar de estratégia coach, não é lugar de psicologia. Altar é lugar de Cristo. Não estou condenando coaching, mas não no altar. Eles são úteis, são inteligentes, mas não no altar. Não estou condenando psicologia, pelo amor de Deus, mas não no altar. Eu não preciso manipular o povo, prega a Bíblia, porque altar é lugar para revelar a Cristo. O que falta na igreja é a revelação de Cristo, a aproximação dele. Altar é lugar, querido, de através das escrituras revelar ele. O problema é que como é que eu falo isso? O problema é que o cara vem com um problema para a igreja e eu encaminho ele para o psicólogo. Por quê? Porque nós temos pastores vazios de Cristo. Porque ele vem buscar ajuda espiritual e eu apresento Freud. Eu estou com problema no casamento. Vai pro psicólogo. Nada contra, entenda, eu creio nisso. Mas o cara vem na igreja, ele está precisando de Cristo. Não, toma aqui meu cartão, eu sou psicólogo, atendo a segunda. Opa, calma aí, não. Não, que isso não funciona. Porque a palavra vai dizer em Colossenses 1,16, porque tudo foi feito por ele, para ele. Você só está aqui porque você é criação dele. Ele tem um objetivo na sua vida. Pergunta para o irmão que está falando assim, você sabe qual? Externar a ele na sua vida. Ele quer que você ande, as pessoas vejam ele. É por isso que no 6º dia eu preguei isso aqui na série Conformar de Seu Filho. Quando Deus olha no último dia e vê que o homem estava lá, e a palavra vai dizer que ele foi feito conforme a imagem de Deus, a imagem de Deus é o Filho. Porque a palavra vai dizer em Colossenses que Cristo é a imagem do Deus invisível. Então a imagem de Deus, do Espírito Santo, é Jesus. Então quando Deus olha para a terra no último dia, fala assim, rapaz, é muito bom. Por quê? Porque pela primeira vez ele olhou para a terra e viu o filho dele. Sabe quando é que você vira muito bom? Quando ele olha para você e fala assim, tá igual meu filho, tá igual meu filho, tá igual meu filho. Porque Deus não ama nada fora do seu filho. Mas pastor, Deus amou o mundo para te colocar no filho. Ele te deu o filho para ganhar um monte de filho.
Mas um monte de filhos sendo um, porque Deus não conta, Deus pesa. Eu repito. Deus não vai chegar aqui um dia e vai falar assim, nossa, vocês têm 1000 pessoas aqui dentro, diga amém. Deus vai virar e falar, o que é um fica comigo, o que não é sai. Porque agora nós somos um filho corporativo. Ele é o cabeça, nós somos o... Porque tudo é sobre o corpo. A sua empresa é sobre o corpo. O seu trabalho é sobre o corpo. A sua família é sobre o corpo. O seu filho é sobre o corpo. A sua mãe é sobre o corpo. Mas eu acho que você não está preparado para essa conversa. Jacó agora vai começar a empreitar a bênção. E versículo 3 diz assim. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito do seu pai. Então contaminaste e subiu a minha cama, porque Rúben transou com a concubina do seu pai. E aí o pai coloca Rúben para fora, perde direitos. Então nenhum profeta vem sobre Rúben. Nenhum herói da fé vem sobre Rúben. Nenhum juiz vem sobre Rúben. Mas na história de Rúben algo acontece. Pergunta. Porque Jesus um dia foi escolher 12 discípulos. Fala, 12. 12 discípulos. 11 eram da Galileia. Um não. Eu repito até o seguinte. 11 eram da Galileia. Judas Iscariotes, filho, Cariotes, região de Rúben. Judas era da região de Rúben. Por quê? Olha o que o texto diz. Porquanto subiste ao leito do teu pai. É isso que a gente vai passar já já com as igrejas por essa região. Escute, isso você só entenda, não espere. Muitos pastores estão usando a esposa do filho mais velho. Estão usando, entenda, eu não sou o noivo. Eu sou a noiva. Estou edificando a noiva. Eu não posso usar a noiva em meu proveito próprio. Porque senão, eu sou como Rúben, deitando no leito do meu pai. Essa conversa a gente tem outro dia. Respira e fala assim. Fala, eu te chamei para vir, não para isso. Eu não vou falar de todos os filhos, que eu acho que não está preparado para todos. Eu vou escolher só alguns. Verso 19 e 49. Diz assim, quanto a Gade, uma tropa o acometerá, mas ele a acometerá por fim. Gade, algo acontece sobrenatural em Gade. Pergunta. Gade, região de Gadara. Ah, você não entendeu. Jesus um dia chega em Gadara, porque lá tinha um endemoniado gadareno. A palavra diz, Jesus vira para ele e fala assim, qual é o teu nome? Legião. A palavra tropa e a palavra legião são a mesma palavra, a mesma quantidade de pessoas. Você não entendeu. A palavra vai dizer assim, para Gade, tá falando de Gade. Se você entender, tá falando sobre Jesus. Quanto a Gade, uma legião vai acometer ele. Mas ele acometerá a legião. A palavra vai dizer que o gadareno, ele tinha sido preso e solto muitas vezes. Então entenda. A palavra vai dizer que um demônio sai e volta consigo outros. Então agora são 8. A igreja nem conta sabe fazer. Porque você aprendeu que eram 7. O texto é simples. Fala que volta com ele outros 1 mais 7. Quem aprendeu que ficava 7 quando voltava? Levanta a mão. Falta de Bíblia o nome disso. Analfabetismo bíblico. Mas tem um pouquinho de matemática também. Não, é verdade. Porque 1 mais 7? Qualquer animal faz essa conta. Não, você me perdoa. Mas aí, olha o que acontecia. Ele estava preso, e aí os demônios saíam. E ele era livre.
Então os 8 que saíram voltaram com 8 vezes 8. Faz a conta. Tá, já eu sei. Se eu souber a conta de 1 mais 7, vai saber de 8 vezes 8? Ah, pelo amor de Deus. E aí sai e volta. Essa conta toda, pra chegar numa legião, esse homem, ele foi liberto umas 6, 7 vezes. O que é isso? É a igreja evangélica. Que aprendeu a libertar demônio, mas não aprendeu a encher de Cristo. Porque se a casa tá, só que não é cheia do que você quer, é cheia dele. Porque só luz e trevas não habitam juntos. As suas vontades e trevas habitam juntos. Então não adianta encher e falar, você vai ter vitória! Não, mas cheia de Cristo. Então vai dizer que em Gade, uma tropa vai acometer ele. E o demônio vem adiante dele. O que você tem comigo? Até o demônio reconheceu Jesus, né? Mas a igreja evangélica não consegue. Só que o texto diz, tá aí o texto? Bota aí, pra mim. 19, 49. 49, 19. Quanto a Gade, uma tropa o acometerá. O que é acometer? A palavra acometer significa tentar iniciar uma ação agressiva. Então eles vão até Jesus. Mas quem acometeu a tropa? O Jesus. Então uma legião o acometerá, mas ele acometerá por fim. Tanto é que aqueles demônios vão para os porcos e se suicidam. Fim. (14) Issacar, esse é fantástico. Issacar é um jumento de fortes ossos, deitado entre 2 fardos. Aí você lê e fala, coisa chata isso aqui. Não parece um negócio chato? Eu vou explicar, vai ficar legal. 15. E viu ele o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, abaixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Issacar é fantástico porque o texto também vai dizer assim, Issacar é um jumento deitado entre 2 rebanhos, entre 2 fardos, entre 2 povos. Issacar... como é que eu falo isso até você entender? Porque Issacar é uma terra que você vai ler duas situações nela. Porque Naim está dentro da tribo de Issacar e Sunem está dentro da tribo de Issacar. Em Naim, nós temos aquela mulher com um filho morto que passa o caixão e Jesus toca o caixão, o menino... Então, em Naim, nós temos um filho morto e uma mãe. Dentro da terra de Issacar. Em Sunem, você conhece o milagre também. Porque é o milagre que Eliseu deita 2 vezes sobre o filho da mãe também. Então agora eu tenho 2 milagres em 2 terras dentro de Issacar iguaizinhos. Só que é tão legal que Sunem, a palavra Sunem significa lugar do dobro. Tanto é que Eliseu tinha unção. E a palavra Naim significa habitação, lugar de calmaria. Só que entre Naim e Sunem, eu tenho um monte chamado Monte Moré, que significa professor. Tudo dentro da terra de Issacar. Então em Issacar eu tenho, de um lado, uma mãe com um filho morto, e Jesus entrega ele para a mãe. No outro, eu tenho uma mãe com um filho morto, e Eliseu manda a mãe buscar ele. Em um lado eu tenho Eliseu com som dobrada. Com o outro eu tenho o lugar de calmaria, que é Jesus. Assim, porque é assim até hoje. Quem buscou um som dobrada na igreja vai ter que aprender com um professor para habitar no lugar de calmaria. Porque nós temos uma igreja que nos últimos 20 anos buscou som dobrada, mas desconhece o Cristo que vive nela. É por isso que o Eliseu deita 2 vezes e o Jesus só toca, nem ora. O Eliseu, ele deita a primeira, ora, deita a segunda, ora, o menino ressuscita, manda a mãe pegar ele. Jesus toca, o menino levanta e entrega ele para a mãe, o filho. Só que o problema é que nós temos uma igreja que quer um som dobrado de Eliseu, porque ficar com Jesus é mais difícil. E eles vão ter que migrar. Sair do lugar da unção dobrada para aprender com um professor
o que é um ambiente de calmaria. É por isso que os de unção dobrada estão passando perrengue na vida. E fala em unção dobrada na igreja, a igreja lota. Lota, todo mundo quer unção dobrada. Todo mundo quer unção dobrada, irmão. E nada contra a unção. A gente trabalha com ela, a gente crê em profecia, a gente entrega de vez em quando, né? Mas não é sobre isso, querido. Não é sobre isso, tem que entender isso, não é sobre isso. É por isso que diz o texto, e eu quero que você entre. Porque sacaram um jumento entre dois povos. E diz o texto, e viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de triunfo. Por quê? Eu tenho uma mentalidade santificada, amém? Criatividade santificada é tudo na vida. Tá vindo o caixão. Ok? Quando Jesus diz a Bíblia que Jesus vai tocar o esquife, olha o que Jesus faz. Jesus abaixa o ombro para curar o menino. Porque diz a sua Bíblia a mim, em Lucas, que ele abaixou para tocar o caixão. E é o que está escrito no texto. Centenas de anos antes. Em Gênesis 49. E viu ele que o descanso era bom, que a terra era deliciosa. E abaixou o seu ombro. É por isso que diz em Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e... Não, está errado. Ele não me falta. Porque tem coisa que vai te faltar, porque não é dele. Mas ele nunca te faltará. A sua Bíblia está escrita errado. O Senhor é o meu pastor e ele não me falta. O pastor tem uma pregação dessa, inclusive, se eu não me engano. Ele não me falta. Sabe por quê? Porque todo o resto nem falta é. Mas ele nunca vai te faltar. Deitar-me em pastos e em calmaria. A pergunta que eu quero dizer para você essa noite é: você vai buscar unção dobrada ou a calmaria de Jesus? 49:8. Vamos, vem para cá. Judá, a ti te louvarão teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos do teu pai se inclinarão. Judá é um... você não entendeu, irmão. Judá é um... Porque a gente conhece Jesus como o... leão da tribo de Judá. E Judá era fantástico. Qualquer dia eu vou trazer a imagem das tribos aqui. Vou deixar para cima. Entenda? Não. Quando ia numa guerra, quem ia na frente na guerra era Judá. E Judá tinha um homem que ia à frente na guerra. Pergunta quem? Anote se você quiser. Naasson era o capitão de Judá. Parece solto isso, né? Mas já eu chego onde eu quero. Naasson, em toda a guerra, ele levava uma bandeira. A bandeira era um leão. E ele levava. E Naasson era o homem que lutava primeiro. Então, na tribo de Judá, tinha um homem que ia vencer a guerra sozinho. Primeiro. Você não pegou ainda não. O nome desse homem era Naasson. Vira para o irmão e falava assim: Naasson, pai de Salmão, que casou com Raabe, pai de Ruth, que casou com Boaz, pai de Jessé, pai de Davi. Porque Davi também foi na frente. E Jesus, filho de... Assim como Naasson fez, Davi fez, Jesus também fez. Naasson fez, Jesus fez, Davi fez. Porque é tudo sobre Jesus. Cada detalhe é sobre Jesus.
vírgula sobre Jesus. É porque quando a gente lê a Bíblia, é só apaixonante. Você fala assim, meu irmão, o que está acontecendo aqui? Quando é que eu perdi o gosto de ler a Bíblia? Quando é que eu perdi o gosto? Porque desse jeito eu quero ler mais. Escute. Se Jesus voltasse, não como ele vai voltar, mas Jesus voltasse em corpo, falasse, eu vou sentar no trono, ninguém poderia reivindicar. Pergunta. Porque toda a genealogia da história judaica foi arrancada nas guerras. Acabou. O único judeu que tem genealogia é Jesus. É por isso que no texto de Mateus e no texto de Lucas trazem Jesus como rei. A genealogia toda, para ninguém discutir que ele tinha acesso ao trono, que o trono era para ele. Ninguém poderia, sabe por quê? Porque existe o registro. É só abrir sua Bíblia em Mateus, você vai ver filho de não sei quem, chamado Jesus. Filho de não sei quem, chamado Jesus. Ah, mas era só... Pai, eu tenho a genealogia pelo par de pai e tenho a genealogia pelo par da mãe. E é interessante que o texto de 49, verso 10 vai dizer: o cetro não se arredará da casa de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. A palavra de Siló é descanso, nome messiânico de Jesus. O cetro não se apartará da sua casa, até que venha o Cristo. Porque é tudo sobre Jesus. E o texto continua e fala: e a ele, quem? O Siló. Quem? O Cristo. Se congregarão os... E é interessante que o versículo 11 diz: e ele amarrará o jumentinho à vide. É por isso que vai dizer que ele era a videira verdadeira. Não era o jumento, não era ele que estava amarrado ao jumento, era o jumento que estava amarrado nele. E é interessante que ele fala: e o filho da... Porque eram 2 jumentos. A senhora tem uma pregação dessa também fantástica. Também se você começar a seguir o canal da igreja. O interessante de David, Jesus, é que ninguém sabe quem é a videira e quem é a rama. Eu repito até você entender. Ninguém sabe quem é a videira, quem é o ramo, quem são as folhas. Está tudo misturado. E a videira é tão fantástica que se você jogar o sangue sobre a cabeça da videira, como você não sabe o que é o que, vai para todo o corpo. Sabe o que falta no Brasil? É uma igreja que ninguém saiba quem é a igreja e quem é o Cristo. Que as pessoas possam se apaixonar por ele. Jesus. Que a gente possa levantar de onde caiu. Que a igreja possa levantar, querido. Um dia Deus dá um sonho para Davi. Senhor. Vamos pra cá. Deus dá um sonho para Davi. E Deus fala, Davi pega o sonho e pega todas as coisas, e Davi viu isso, Davi aquilo, e Deus fala assim: Davi, você não vai construir o meu templo, não, porque você é um homem com mãos sujas de... Eu vou atualizar, não a Bíblia, mas para você entender. Davi não pôde edificar a casa de Deus, porque tinha mão suja de... Por 2 motivos. O primeiro é que Deus reservou para o filho dele construir uma casa com mão suja de sangue. Você é a casa que Deus construiu com mão suja de sangue, querido. Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos querendo edificar a casa de Deus com sangue errado, com a mão suja de sangue errado, com sangue do seu trabalho, sangue de pessoas. Que nós possamos construir a igreja com as mãos limpas do sangue dele. Que nós possamos levantar de onde nós caímos. A igreja nunca se tratou de um império, de um homem.
A igreja sempre tratou de um reino, querido. Como é que você sabe que está dentro de um império? Jesus. Quando seus pastores enriquecem e o povo empobrece. Quando você sabe que está dentro de um reino, quando todo mundo começa a enriquecer junto ou empobrecer junto. Porque não é sobre o que temos ou o que deixamos de ter. É sobre quem temos. Agora entenda. Eu vou usar o meu nome, mas você pode usar o seu. Um Bruno pode impactar, nesse momento, 150 pessoas. Em conexão às 500. Mas e 2? E 3 Cristos? E 4? E se daqui a pouco nós formos 1000? As pessoas impactaríamos com essa palavra? E se daqui a pouco formos 10.000 pessoas? É tempo de uma igreja, querido, que não precise pregar para as pessoas verem que você está em Cristo. Nós ficamos muito inteligentes para Ele nos fluir através de nós. Nós somos inteligentes. É tempo de uma igreja que, quando abraçar, querido, as pessoas possam ver Ele. Quando abraçar, as pessoas possam ser cheias. Que nós não precisemos falar para perdoar pessoas. Que nós não precisemos ministrar para as pessoas serem batizadas no Espírito Santo. Só que como encher outros se nós estamos vazios? Como encher outros se nós estamos vazios de Cristo? Cheios de vaidade. Cheios do nosso querer, dos nossos sonhos, das nossas vontades. Como enchemos outros? Como enchemos a nossa casa se estamos vazios? Como mudamos a rua? E agora estão brigando se é Lula, se é Bolsonaro. Se a igreja estivesse cheia de Cristo, só haveria Cristo. E Cristo. E Cristo. Entenda, tudo que nós não influenciarmos vai influenciar a gente. Só que como influenciarmos coisas se estamos vazios? O problema é que te deram uma palavra que ser ministerial é ser pastor. E quem tem chamado para isso, glória a Deus. Mas não, querido. É tempo de você ser Cristo na sua empresa. Mudar a vida dos seus empregados com um olhar, com uma palavra. Você sabe como é que a igreja primitiva mudou a sociedade? Porque as crianças com problemas, elas eram jogadas de lado. As crianças eram colocadas no local, os que tinham lepra, os que nasciam com algum problema. Você sabe o que foi pregado? Nada. Alguém passou e falou, não, filho, você é um filho de Deus. Começou a adotar as crianças. Que você possa... Se a gente brigasse menos contra aborto e falasse para mim, assim, tem que eu crio. Se tiver, eu crio. Pode ter. E me dá. O que não seria da sociedade? Não mata, não. Dá na mão da igreja. Mas não. A igreja virou um império. Me perdoa que eu vou pregar? E você investiu durante anos nesse império. Por que te ensinaram que isso era correto? Te faltou palavra? Você morreu de fome dentro da igreja? É tempo de voltar de onde nós caímos. Porque eu só quero esse Cristo. Eu quero me apaixonar. Presta atenção. Eu li textos de Gênesis com centenas de anos atrás. Milhares de anos atrás. Se Deus escreveu a vida de Jesus
em simples textos que eu li, você leu a vida toda e passou por eles. O que Deus não quer fazer com a sua vida quando te criou? Porque entenda, aqui Ele revelou um Cristo oculto, porque a palavra vai dizer que Cristo é um mistério oculto revelado a nós que somos santos. Mas aqui era oculto. Agora aqui é expressado. A igreja precisa viver gloriosa. Como não deveriam estar vivendo. O que negou Jesus andou sobre as águas, querido. E o que tem Jesus dentro fica com medo dentro de 4 paredes. O que Jesus chamou de Satanás andou sobre as águas. O Moisés, sem Cristo dentro, abriu o mar vermelho. E você não consegue abrir a sua cabeça para ele entrar. A gente nem sabia de onde caiu. Essa é só a primeira palavra da série. A mais rasa delas. Se você já sobreviveu ao final dela, a gente não sabe. Mas acredite. Esse evangelho é uma aventura. Deus não te ama, Deus ama o Filho. E ama você porque você está no Filho. Você foi colocado dentro dessa relação de pai e filho. Ele é salvo, você é salvo. Ele é filho, você é filho. Ele é herdeiro, você é herdeiro. Ele é rei, você é rei. Ele é sacerdote, você é sacerdote. Ele é pão, você é pão. Você tem que sair do seu mundinho, querido. Chega. Chega de ser evangélico. É tempo de começar a ser filho. Mas filho que anda como filho do rei. E o filho do rei, quando ele entra, as pessoas falam: nossa, tá cheio. Tá cheio. Sabe por quê? Porque as pessoas estão com fome. E a igreja não tem alimento para dar para ninguém. Sabe por quê? Porque está pregando para curar o emocional das pessoas. Você quer tratar o seu emocional? Eu tenho uma cura. Cruz. Quer tratar a sua depressão? Existe uma cura. Cruz. Quer tratar a sua dor? Existe uma cura. Cruz. Se você fosse mais para a cruz e menos para você, a gente estaria em outro nível. Mas eu hoje quero orar. Eu quero me apaixonar. Eu quero. A verdade é que a gente se perdeu em algum momento. Mas eu quero esse Jesus. Fica de pé. Deus desenhou a sua vida. Não vai embora ainda não. Desenhou a sua vida quando Ele te criou. E sabe qual o objetivo da sua vida? Ai, como é que eu falo isso? Quando você chegar amanhã no seu trabalho, as pessoas olham para você e falam assim: você está diferente? Não estou diferente. É que agora é Cristo. Quando você entrar na porta da sua casa, você não precisa mandar demônio sair, não. Quando você entrar, ele tem que sair. Porque se existe trevas, você agora é luz. Porque ele era a luz, mas quando ele for embora, ele vai dizer: vós sois a luz do mundo. Sabe que as coisas estão tão difíceis? Porque você está bloqueando a luz de sair. Eu repito. Você precisa se abrir para esse novo tempo, que é um tempo de emanar luz. Emanar luz. Emanar luz. Deus tem um tempo novo para a sua vida. Deus tem um tempo novo para a sua história.